ao Senhor. Aqueles que tiverem com suas Bíblias, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo em Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, ó Deus, para Te louvar, ó Pai, para Te exaltar, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, e, ó Deus, pelos Seus feitos, ó Deus, feitos, ó Pai, de amor, feitos de bondade, ó Deus, e o principal deles, ó Deus, que foi o presente do Seu Filho, ó Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos, ó Pai, Te exaltar, e por isso nós precisamos do Senhor, ó Pai. Pedimos para que o Senhor nos conduza em louvor que agrade o Seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo de Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Amados, esse é o motivo que nos une aqui hoje. O presente, o Filho de Deus, veio em carne e morreu naquela cruz, para que hoje eu e você, que cremos nele, pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Amém? Vamos louvá-lo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. adorá-lo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
Glórias ao Senhor. Ele nos comprou não com prata, não com ouro, mas com o sangue do seu Filho, o único santo. Ele é o Filho de Deus. E ainda que nós sejamos comprados por Cristo, a Bíblia nos ensina que nós podemos passar por momentos difíceis, mas nós temos o consolo também de que o valor da nossa fé, uma vez confirmado, é motivo de glória, será motivo de glória e de louvor ao Senhor no dia de Jesus Cristo. Amém? Por isso nós estamos alegres em todo o tempo. Esse Deus que nos consola em todo o tempo, que nos promete uma vida em comunhão com Ele, livres do pecado, de qualquer impedimento. A Ele seja o louvor e a glória e toda adoração.
aqueles irmãos que quiserem obedecer ao Senhor com relação ao dízimo e aqueles que também de livre e espontânea vontade quiserem ofertar ao Senhor em forma de adoração, podem fazê-lo nesse momento, enquanto nós cantamos ao Senhor mais uma canção sobre a cruz de Cristo, sobre a vida que levamos como cristãos, de renúncia e de alegria nos caminhos do Senhor.
Aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos, ó Deus, porque fomos alvos do amor do Senhor, ó Deus, e hoje nós, ó Pai, sem nada a oferecer ao Senhor, ó Pai, queremos, ó Pai, te adorar, ó Deus, em resposta a esse amor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por essa graça, ó Pai, que foi concedida a nós através da fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Amados, tem algum visitante aqui, alguém que nos visita pela primeira vez? Nós gostaríamos de oferecer um presente a você. Olha, temos um ali. Vamos depois recebê-la, né, com amor, bastante carinho, como de costume, né? Após o culto, vamos perguntar qual é o nome dela. Qual é o seu nome? Mariana. Sinta-se à vontade, viu, Mariana? Você é bem-vindo. A palavra está com o pastor. Opa! Pastor, ainda não. Graças e paz, irmãos. Amém. Mais um momento de intercessão pelos missionários. É o último dessa conferência, mas não pode ser o último na nossa vida de estar intercedendo pelos irmãos que estão no campo, né? Amém. Eu conversei essa semana com o Márcio e com a Miriam. Eles estão em São Paulo, na base da Jocum. Ele é líder da base da Jocum em São Paulo. E ele pediu para que a gente estivesse agradecendo realmente à igreja por tudo que a igreja tem abençoado a vida dele, né? Todo esse tempo que ele tem estado ali na base da Jocum e na obra missionária, né? E ele disse que agradece muito o empenho da igreja na colaboração, na oferta, nas intercessões. E é isso que tem sustentado a vida deles no campo. É isso que tem sustentado, a intercessão da igreja. Amém? Por isso que esse momento não é o último, ele deve continuar. Amém? Então, nós temos alguns motivos ali, né? Que é por sabedoria. Ele pediu para nós estarmos clamando para que Deus dê a ele sabedoria para estar liderando a base da Jocum, né? Para que tome decisões por fé e não por vista, né? Oração pelos alunos da primeira ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado da Jocum, que é a primeira que eles estão fazendo ali na base de São Paulo, né? E pelo prático que eles vão fazer lá na região norte, e também vão para fora do país trabalhar com refugiados. É o prático da ETED. Oração pela Escola de Missões Urbanas, que eles estão com 60 alunos também. Estão pedindo para que nós oremos e intercedamos pela Escola de Missões Urbanas, que eles trabalham, né, dentro das cidades. Pela saúde do casal e pelo filho. A Miriam, eles estão tentando engravidar novamente, e eles estão, né, com uma dificuldade financeira, e provavelmente eles tenham que cortar o auxílio médico que eles têm, né? Então, eles estão pedindo orações da igreja por tudo isso. Amém? Assentados mesmo, para que você possa olhar para o clamor, pelo pedido que nós colocamos ali. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós clamamos pela vida do Márcio e da Miriam, Senhor. Ó Deus, nós intercedemos pela vida deles. Ó Pai, entregamos a vida dos teus servos diante de ti, ó Deus. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que dê a eles, ó Deus, sabedoria e alto, ó Pai, que o Senhor realmente acrescente a fé, as
ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja enchendo a vida deles na pregação do Evangelho, Senhor, e eles tenham intrepidez, coragem, ânimo, Senhor, não olhem para trás, não desanimem, Senhor. Ouve o clamor da Tua igreja, Pai. Nós oramos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida do Márcio, da Miriam, do Moisés, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória e honra somente do Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Viagem à Turquia. Canções africanas.
Por último, vamos tocar canções indígenas. Tá bom? Quero agradecer de todo o coração a cada músico, especialmente também ao Patrick e ao Isamo. Nosso muito obrigado. Que o Senhor os recompense a cada dia e aperfeiçoando esse grupo, abençoando a cada um. Eu sei, irmãos, que não há palavras, não há adjetivos para nós expressarmos uma maravilha dessa. Então eu vou fazer um pedido para cada um aqui, que está aqui esta noite. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, vamos glorificar o seu nome. Toda honra e toda glória ao Senhor.
Vamos ver um vídeo do pastor Ribamar. Pastor Ribamar mandou especialmente para a nossa conferência esse vídeo. Rondônia. Centro Educacional de Treinamento Canaã, uma instituição da Missão Indígena Unidas em parceria com a Missão Até. O Centro Educacional de Treinamento Canaã nasceu no anseio de ver as nações indígenas alcançadas com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Temos no Brasil hoje cerca de 121 etnias que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir sobre a salvação e libertação oferecida gratuitamente a todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Diante desse desafio e pautado em Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus disse a seus discípulos: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Nessa perspectiva, nasceu em março de 2013 o Centro Canaã, com o objetivo de discipular indígenas das mais diversas etnias, que entendemos que Deus tem nos trazido com esse propósito, com 4 pilares principais para isso. O primeiro, durante as manhãs, os alunos fazem o curso bíblico de preparo transcultural. Aprenderam a serem discípulos fiéis de Jesus Cristo e, com isso, alcançar outros que ainda necessitam ouvir a respeito da salvação, convencidos disso pelo poder da Palavra de Deus, estudada e explanada em sala de aula durante os 2 anos de curso. Segundo, tempo prático e de serviço. Durante as tardes, os alunos passam pelo período de treinamento prático, em áreas que possam ser úteis às comunidades que os receberão após o término do curso. Entre elas, oferecemos criação de frangos para corte, carpintaria e construção civil básico, marcenaria básico, horticultura e reaproveitamento do solo e cozinha de forma abrangente para as moças. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão. Esse tempo também é onde procuramos desenvolver o verdadeiro discipulado, estar lado a lado com o aluno no tratamento do caráter. Terceiro, viagens de ministérios, visitas e discipulado às aldeias da região durante os fins de semana no final de cada bimestre, onde os alunos são responsáveis por toda a programação, visando seu amadurecimento para encarar os desafios que enfrentarão ao concluir o curso. Quarto, durante a noite, os alunos, a partir do 2º semestre e mediante a avaliação da diretoria, os alunos podem ter a oportunidade de continuar seus estudos seculares em escolas da cidade, uma vez que estamos inseridos em área urbana do município de Pimenta Bueno, com o objetivo de continuar seu desenvolvimento acadêmico em um ambiente diferenciado, preparando-os assim para seu ingresso na sociedade envolvente. Sustento. O Centro Canaã se propôs a viver pela fé. Como passo para isso, estabeleceu um valor de mensalidade que cobre somente 50% de todo o gasto para manter as atividades da instituição, visando com isso a participação das aldeias que mandam seus alunos, porém sem comprometerem seu orçamento, dando assim oportunidade para aqueles que entendem que Deus tem os chamado para serem parceiros nesse trabalho que Deus tem levantado na região norte do nosso vasto Brasil. Você tem várias maneiras para participar conosco, porém queremos destacar 3. Primeira, orando, organizando grupos de oração na sua igreja para orarem regularmente pelo Centro Canaã, por todo o trabalho desenvolvido aqui. Segundo, se dispondo para estar conosco por um período de tempo, ajudando-nos nas mais diversas áreas ou em tempo integral, entendendo ser esse o chamado de Deus para a sua vida. Terceiro, contribuindo financeiramente.
sendo um mantenedor fiel com sua oferta de amor pelo trabalho de Deus desenvolvido pelo Centro Canaã. Amém. Glória a Deus pelo trabalho do pastor Ribamar, lá em Rondônia, onde ele tem dado muitos frutos. Nós louvamos pela vida dele, louvamos a Deus pela vida dele. Queria convidar o pastor Elcimar. O pastor Elcimar é um dos nossos preletores. Quero passar a palavra para ele. Imediatamente, não vou me alongar. Amém, pastor. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Quem está feliz de participar dessa conferência, diga amém. Quem está cansado de me ouvir, diga amém. Não? Eu estaria se estivesse no lugar de vocês. São muito generosos. Mas quem gostaria de ouvir mais a orquestra? Pois é. Música boa, tanto talento, que faz bem não só aos ouvidos, mas ao coração, à alma, e nos faz adorar ao Senhor, que é Deus de todas as nações, de todas as culturas. Que o Senhor seja glorificado e continue sendo aqui nessa conferência. Como esse é o último momento em que estarei com vocês, gostaria de mais uma vez agradecer ao pastor Edson, a confiança, ao conselho missionário dessa igreja pelo convite, aos irmãos Marcos e Regina que nos receberam pela boa hospitalidade, que Deus possa recompensá-los. Estarei retornando para Brasília, creio com uns 3 ou 4 quilos a mais. Obrigado a todos os irmãos pelo carinho, que Deus continue fazendo dessa igreja uma igreja serva, que realmente abençoa o reino de Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Consciência, compreendendo a visão missionária da igreja. Marcos capítulo 5 e na sequência leremos também o capítulo 10 de Marcos. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Você pode repetir comigo, grande multidão? E ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ainda em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 40, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e grande multidão, você pode repetir novamente, grande multidão?
Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Perguntou o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Oremos. Senhor, obrigado por este momento, por essa reunião, esse ajuntamento dos santos. Aqui está a tua igreja e temos expectativa de ouvir a tua voz. Fala conosco neste momento através de tua palavra. Queremos ser orientados por ti. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. São agora 19h05, horário tradicional do culto dos evangélicos. Imagino que assim como nós estamos reunidos agora neste momento, há também uma grande multidão de santos reunidos em várias partes do Brasil cultuando ao Senhor. Nós somos o povo de Cristo e somos hoje essa grande e numerosa multidão que segue a Jesus. Não apenas na nossa nação, mas em todo o mundo, há aqueles que professam a mesma fé e também seguem a Cristo. E como seguidores, precisamos ter consciência e uma visão correta sobre a nossa missão e a nossa responsabilidade. Ao olharmos para esses textos que lemos, percebemos também a presença dessa grande e numerosa multidão que seguia Jesus. Durante seu ministério terreno, por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Bem verdade que alguns apenas curiosos, desejando ver os milagres que ele realizava. Mas essa multidão pode nos ensinar muito nessa noite, e talvez pode nos ensinar exatamente a partir dos seus erros. E podemos aprender o que não fazer, e aprender como de fato ter uma consciência da nossa missão e viver essa missão integralmente, glorificando o nome do Senhor. O texto que lemos em Marcos no capítulo 5 relata uma história muito conhecida de uma mulher que sofria por causa de uma enfermidade. E não apenas uma semana, um mês ou um ano. Todo o seu tempo de sofrimento fez com que ela se esforçasse para encontrar a cura e a solução. O texto diz que ela investiu todos os seus bens, os seus recursos, mas não encontrou alternativa. Não havia solução para a sua enfermidade, para o seu sofrimento, até que ela ouviu falar da fama de Jesus. E que bom que esse Jesus continua sendo o mesmo, e ele continua sendo a solução para aquele que está enfermo, para aquele que está perdido, para aquele que não tem esperança, para nós brasileiros, para os africanos, para os asiáticos, para toda a humanidade. Jesus Cristo é resposta e é solução. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus e ela decidiu que iria até ele, porque sabia que se apenas tocasse na orla de suas vestes, ela ficaria curada. Mas isso não seria algo tão fácil, porque ao redor de Jesus estava a grande e numerosa multidão. Eu arrisco dizer que muitas vezes nós somos também essa grande e numerosa multidão que dificulta os pecadores chegarem até Jesus. Não sei se você concorda ou se compreendeu, por isso vou repetir. Nós somos muitas vezes a grande e numerosa multidão que dificulta os pecadores chegarem até Jesus. É estranho, porque a nossa missão é exatamente o oposto disso. Fomos chamados para anunciar, fomos chamados para proclamar, e fomos chamados para levar o nome de Cristo àqueles que estão perdidos. Mas quantas vezes dificultamos? No meu período ainda de seminário, estagiava em uma igreja e o pastor descobriu algumas habilidades que eu tinha, o gosto pelo teatro, e ele me fez um pedido para que eu fosse à sua igreja pregar caracterizado de mendigo. Ele falou: vem, eu queria ver a reação das pessoas da minha igreja. E assim eu fiz. E sem falsa modéstia, o personagem ficou muito convincente. Eu preparei durante um bom tempo aquela roupa, sujei adequadamente para que ficasse bem característico. Coloquei um saco nas costas, um cobertor, um pão velho, uma maquiagem, como se eu estivesse ferido, como se estivesse machucado. Um pouco de álcool no corpo para parecer que eu era também um bebum, e fui para a igreja. E quando cheguei ali, para minha surpresa, eu não pude entrar. Logo na porta, os diáconos me abordaram e disseram: mas você está muito sujo, você não pode entrar. Você tem que ficar aqui do lado de fora.
E como eu insistia em entrar, eles me tomaram pelo braço e me levaram não só para fora da porta, mas para fora do terreno da igreja. E lá no meio da rua, eu fiquei aguardando a oportunidade de voltar, porque eu tinha que voltar, eu iria pregar naquela igreja, naquela noite. Mas ali naquela rua escura, isso foi na cidade de Sabará, veio na minha direção um mendigo, só que esse de verdade. E eu, receoso que ele descobrisse que eu não era mendigo, fiquei ali parado, esperando que ele passasse por mim. Mas ele veio exatamente na minha direção e ele me perguntou assim: amigo, você está sofrendo, não está? E ele disse, mas falou, não faz isso com o seu estômago não, amigo, para de beber, Jesus te ama. E para minha surpresa ainda maior, aquele homem, aquele jovem me abraçou. Imagino que talvez alguém que já tivesse caminhado com Cristo e estava ali agora naquela situação de rua, ele me abraçou e orou por mim, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da minha vida e da vida dele também. E eu chorei, irmãos, ali naquele momento. Chorei envergonhado porque eu estava sendo evangelizado por um mendigo na porta de uma igreja que não tinha me deixado entrar. Eu não me lembro exatamente da liturgia naquela noite, mas eu me lembro que eles haviam cantado muitas canções que falavam de amor. Nós somos muitas vezes essa grande e numerosa multidão que não permite que os famintos se acheguem. Estamos tão afoitos diante da mesa do banquete que nos esquecemos que há muitos outros que precisam também experimentar do mesmo pão e do mesmo alimento. Eu gosto de uma definição de evangelismo que diz que evangelizar é um mendigo contar para o outro aonde encontrou alimento. Nós também éramos miseráveis, independente da nossa condição social, todos nós éramos miseráveis. Estávamos perdidos, famintos, mas nos encontramos com Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus. Ele alimentou a nossa alma, fez bem a nossa vida e nos dá agora essa missão de contarmos aos outros que há alimento em fartura para aqueles que querem se achegar a Ele. A mesa está posta. E nós precisamos, como o servo da parábola contada por Jesus, sermos fiéis para sair anunciar nos becos, nas esquinas e convidarmos aqueles que necessitam para se achegarem à mesa e experimentar do Senhor. Mas quantas vezes temos feito diferente? Criamos estruturas que para nada servem a não ser para distanciar as pessoas. Às vezes temos conceitos e preconceitos que Jesus não tinha. Nos posicionamos de forma diferente da que Jesus posicionou. Jesus foi extremamente radical com o pecado, mas misericordioso para com o pecador. Jesus se assentou com eles, Jesus partilhou da mensagem com eles, Jesus esteve com eles. E nós precisamos também ser essa igreja que facilita as pessoas chegarem até Cristo e experimentarem do seu amor. Não podemos ver a nossa existência enquanto igreja com outro propósito senão esse. Se nós não estamos engajados na missão, que seja na missão local ou na missão para além das fronteiras geográficas, se não estamos envolvidos com isso, se não estamos comprometidos com isso, não podemos ser chamados de igreja. Somos qualquer outra coisa, somos um clube social, somos um grupo de afinidade. Mas o que nos torna igreja é exatamente a consciência de quem somos neste mundo. Somos o povo de Deus, chamados com um propósito e com uma missão. E nesse caso, não vale o ditado de que muito ajuda quem não atrapalha. A omissão, a passividade é uma forma de dificultarmos. Fomos chamados para participar ativamente. Fomos chamados para estar dando não só dos nossos bens, mas da nossa vida, para a obra, para a missão, para aquilo que o Senhor nos designou. A mulher do fluxo de sangue, ela, apesar dos obstáculos, ela decidiu que iria até Jesus. Era a única solução, sua única resposta. Imagino que enfrentando ali a multidão, passando por entre eles, sutilmente aquela mulher chegou bem próximo de Jesus e ao tocar nele, ela foi curada, porque imediatamente recebeu da graça e do favor do Senhor. Aquela mulher, ao tocar em Jesus, teve a sua enfermidade curada e ela então pôde, de fato, agora voltar a essa condição que antes estava impedida do convívio, dos relacionamentos, da vida comum. Jesus, ao perceber que alguém havia tocado nele, ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos que estavam ali junto de Jesus responderam: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas Jesus insistia em dizer: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude e poder. Nós somos muitas vezes
multidão que dificulta os pecadores chegarem até Jesus, e somos também a multidão que aperta e comprime Jesus. Jesus percebeu a diferença entre a multidão que apertava e comprimia e aquela mulher que havia lhe tocado. Penso que é difícil, desafiador e um grande risco nós sermos como essa multidão. Essa multidão curiosa, interesseira. Multidão que se ajunta, que se achega apenas para receber. Multidão que se ajunta apenas por curiosidade. Mas uma multidão egoísta, que não consegue reconhecer o que está acontecendo ao redor. Não podemos ser apenas aqueles que enchem as igrejas e os templos, que faz aumentar os números e as estatísticas dos evangélicos no Brasil. Nós precisamos ser uma igreja relevante. E ser uma igreja relevante é mais do que ocupar um assento no templo. Ser uma igreja relevante é conseguir tocar em Jesus. E nada é mais específico ou mais profundo nessa nossa relação com Cristo do que a nossa obediência. É importante cultuarmos a Ele com as nossas canções. É importante participarmos da sua obra, contribuindo financeiramente, mas Ele ainda espera mais de nós. O convite de Cristo é para que nós tomemos a toalha e a bacia e sirvamos assim como Ele serviu. O convite de Jesus é que sejamos o seu povo, que não vive para si mesmo, como Paulo disse. Não considerem apenas as suas necessidades, mas considerem cada qual aquilo que é também do outro. Tenha em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou não considerou que o fato de ser Deus era algo que devia se apegar, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. Sorte que haja em nós a mesma disposição, de não pensarmos apenas nas nossas necessidades, de não enchermos a igreja, os templos, os eventos, apenas quando nos interessa e quando achamos que podemos ter algum benefício, mas que possamos entender que o maior benefício, a maior alegria que podemos ter é participar disso que Deus está fazendo no mundo, do seu projeto de salvação, de alcançar todas as nações. Já fomos alcançados e agora precisamos ser instrumentos para os outros. Não podemos ser essa multidão que aperta e comprime Jesus e tenta reduzir Jesus às suas necessidades. Às vezes olhamos e vemos Cristo como o gênio da lâmpada mágica, que está ali sempre pronto para realizar os nossos desejos e caprichos. Mas o mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro do universo. Jesus é. E a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor, a Ele seja o nosso serviço, a Ele seja a nossa dedicação. Não podemos tentar reduzir Jesus à nossa comunidade local. Não podemos tentar reduzir Jesus apenas às necessidades da nossa família. Ele é a luz do mundo, é a luz para o mundo. E não se acende uma candeia para deixá-la escondida, mas se coloca no velador. E nós somos esses que agora levam essa luz e devem manifestá-la ao mundo. Que não sejamos egoístas, que não sejamos aqueles que tentam apertar e comprimir, mas que possamos dar espaço para que outros também se acheguem à mesma graça que nós experimentamos. Somos muitas vezes essa grande e numerosa multidão que aperta e comprime Jesus. No segundo texto que lemos em Marcos, no capítulo 10, temos também a história muito conhecida de Bartimeu, cego, mendigo, que vivia à beira do caminho, marginalizado. Também não podia desfrutar de uma relação, de uma vida social, distante talvez de sua família, vivia ali, numa condição de miséria, vivendo de esmolas, sem nenhuma perspectiva, até que ele também ouve falar da fama de Jesus. Jesus que estava curando pessoas, Jesus que pregava uma mensagem que causava tanta admiração, não era um ensino como dos escribas e dos fariseus, um ensino de autoridade. E Bartimeu, mesmo não podendo enxergar, ele podia escutar a multidão que anunciava Jesus.
A multidão que anunciava que Jesus estava caminhando ali, e Bartimeu não poderia perder aquela oportunidade. Quando ele percebe que a multidão se aproximava e que Jesus também, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas ao redor de Jesus estava a grande e numerosa multidão. Ao redor de Jesus estavam os discípulos. Os discípulos que, diante daquele pedido, daquele clamor, disse: se cale. O seu clamor está incomodando o mestre. Nós somos a grande e numerosa multidão, que muitas vezes dificulta os pecadores chegarem até Jesus, que aperta e comprime Jesus. Muitas vezes somos também essa grande e numerosa multidão que pede para os necessitados se calarem. E de fato parece que nos incomoda muito. Sei que não é a realidade aqui de Bauru, isso só acontece lá em Minas Gerais. Mas uma igreja que eu pastoreei em Minas, a gente nem podia anunciar que era culto de missões, porque o pessoal ia visitar outra igreja na ocasião, porque diziam não gostar de ouvir sobre missões. Como eu disse, coisa lá de Minas, né? As pessoas parecem não gostar de ouvir sobre responsabilidade, estão nessa posição de receber algo, o favor de Deus, sem assumirem o seu lugar no reino. Uma mentalidade tão infantil, um cristianismo tão equivocado, uma forma de entender a vida e a missão totalmente equivocada. É falta de consciência e falta de compreensão dessa visão. Mas eu entendo, porque ouvir sobre missão nos remete à nossa responsabilidade, aquilo que precisamos fazer. Mas eu acho que é essa mesma proposta de uma conferência nos perturbar, nos incomodar, nos fazer sair da passividade e nos levar de volta ao eixo e aonde nós precisamos estar. Muitas pessoas não querem ouvir ou fazem de conta que não estão ouvindo, tentam tapar os ouvidos para o clamor do mundo, dizendo: pare, o seu clamor está incomodando o mestre. Mas na verdade incomoda a nós. Incomoda a nós, a igreja, porque nós somos responsáveis por essa missão. Tem uma história, e é só uma história, isso não é bíblico, que fala de quando Jesus voltou para a glória depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Quando Jesus chegou nos céus, foi recebido por Gabriel, e levando Jesus as marcas dos cravos, do seu sofrimento aqui na terra, Gabriel disse: mestre, tu deves ter sofrido muito lá na terra. Jesus disse: sim, eu sofri por amor à humanidade. E Gabriel perguntou: e todos hoje já conhecem do seu amor? Jesus falou: não, por enquanto não, apenas alguns amigos ali da Palestina. E Gabriel perguntou: e qual a sua estratégia para que o mundo possa conhecer? Jesus disse: eu dei essa tarefa para esses meus amigos, para Pedro, Tiago e João. Eles vão contar essa história para as pessoas. E Gabriel, conhecendo a humanidade, perguntou: mestre, mas e se com o tempo, se o tempo passar e eles se esquecerem? E se quando chegar lá no século 21 eles estiverem ocupados demais com outra coisa? O senhor tem um plano B, não tem? Jesus disse: não, eu não tenho plano B. Eu estou contando com a igreja. Por isso, às vezes, é extremamente desafiador pensarmos nos grandes desafios que estão diante de nós na missão, porque a missão não é nossa, é de Deus, mas Ele confiou a nós participarmos dessa tarefa de evangelizar o mundo. Mas somos, às vezes, essa grande e numerosa multidão que diz para os necessitados se calarem. Numa ocasião, eu fui fazer o personagem também do mendigo numa outra igreja. E apenas o pastor também sabia, e ele, logo que eu cheguei na porta, enviou uma ovelha para que fosse me receber. E eu acho que ele estava fazendo um teste com essa ovelha. E o rapaz foi até a porta e falou: entra, vamos entrar. Entra, Jesus te ama. E eu disse a ele: mas eu estou com fome. Ele falou: entra, Jesus te ama. E cada vez que eu dizia isso, ele era mais rude ainda na sua afirmação: entra, Jesus te ama. Eu falei: mas eu estou com fome. E ele perdeu a paciência e falou: mas nem só de pão viverá o homem. É muito fácil dizermos isso quando estamos bem alimentados, né? Jesus, ele tinha compaixão.
Jesus percebia a necessidade das pessoas. Esse era o método de Jesus: ver, sentir e agir. Jesus olhou para a multidão, Jesus olhou para aquele cego, para aquele mendigo, diferente de como os discípulos olharam. Os discípulos tinham também visto, mas não conseguiam enxergar. Faltava-lhes a visão, porque não estavam dispostos a se comprometer, a se sensibilizar, e nem muito menos a agir. Em outras ocasiões, essa também foi a resposta dos discípulos, quando Jesus, tendo pregado à multidão e viu que a multidão estava faminta, Jesus disse aos discípulos: precisamos alimentá-los. E a resposta dos discípulos foi: mestre, é impossível, a multidão é muito grande, nós não temos recursos. Jesus, a nossa igreja é pequena, as entradas são poucas. Jesus, isso nem é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade do governo. Vamos despedir cada um para sua casa e cada um resolve isso. Jesus falou: não, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus pregou esse evangelho que podia ser um evangelho que compreendido, chegava aos ouvidos, mas que também era percebido. Um evangelho que podia ser tocado, porque Jesus encarnou o reino de Deus e o manifestou entre nós. Muitas vezes, com arrogância, criticamos os espíritas, dizendo que alguns estão fazendo uma obra sem valor, porque talvez não vai levar as pessoas para os céus, e apenas está enchendo a barriga. E nós, às vezes, os cristãos, os evangélicos, queremos mandar as pessoas para o céu com a barriga vazia. As pessoas precisam ver Cristo, ver Cristo através de nós. Não apenas ouvir de Cristo por nós. Um pastor de Goiás conta uma história muito interessante. Ele tem um projeto com pessoas em situação de rua. E seu projeto é muito bacana, porque ele recebe as pessoas no abrigo. Tem todo um projeto de restauração da dignidade, de treinamento, de capacitação, de profissionalização e reinserção na vida social, no mercado de trabalho. E esse pastor conta que um dia ele foi a um shopping, estava de folga, foi fazer compras, e quando ele saiu, era uma noite muito fria, ele viu do lado de fora do shopping, deitado debaixo de uma marquise, um mendigo. E o Espírito Santo me incomodou profundamente para que ele fosse até aquele mendigo e doasse do casaco novo que ele tinha comprado. E ele ficou ali relutando, falou: Senhor, mas nem no meu dia de folga, né? Eu já trabalho com mendigo. E o mendigo nem me viu, ele nem sabe o que está aqui na minha sacola. Mas como manda quem pode, obedece quem tem juízo, o pastor foi lá, acordou aquele mendigo e falou com ele: olha, eu trouxe esse casaco para você. O mendigo olhou assustado para o pastor e perguntou assim: quem é você? Você é Jesus? Entende? Será que também estamos sendo confundidos com Cristo? Não apenas pelo nosso discurso, mas pela disposição de manifestarmos Cristo e o seu reino aqui em Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Nós somos chamados para ser o povo de Cristo, esse povo que anuncia com palavras e ações, esse povo que manifesta a vontade e o propósito divino, esse povo que não dificulta, que não aperta e não comprime, esse povo que não tapa os ouvidos, mas que, assim como Cristo, se propõe a ser a resposta para o mundo. E você pode dizer: de fato, eu tenho pouco tempo, tenho poucos recursos, poucas habilidades e pouco conhecimento, mas eu acredito plenamente que o que você tem é o suficiente para ser usado no reino de Deus. O que você tem é suficiente desde que venha acompanhado de obediência e disposição para renunciar e entregar. Diz que um dia o pastor fazia um apelo na igreja para aquelas pessoas que queriam entregar a sua vida para Deus, mas não era só recebê-lo como Salvador. Era um apelo para as pessoas que queriam entregar a sua vida para servir no reino de Deus. E o pastor fez esse apelo e não houve resposta nenhuma. E ele insistia: quem aqui gostaria de entregar a sua vida para o serviço de Deus? E apesar da insistência, houve um silêncio.
Até que de repente, do meio da igreja, veio se arrastando um homem. Ele tinha uma paralisia e esse homem veio até o altar e perguntou: pastor, será que Deus aceita assim um homem como eu, mesmo sendo pela metade? E o pastor disse: sim, Deus aceita homens como você, que mesmo sendo pela metade, como você se vê assim, mas que se entregam por inteiro. O que Deus não aceita são homens inteiros que se entregam pela metade. Nós precisamos nos ofertar ao Senhor. Ter consciência da nossa missão é entender que não somos donos da nossa vida, não nos pertencemos mais. E, portanto, a nossa vida precisa estar entregue. Essa noite dessa conferência, o Espírito Santo está te convidando a ofertar. Mais do que os seus bens, a sua doação é essencial para a manutenção de muitos projetos desenvolvidos por essa igreja aqui, em outras nações, como ouvimos e como vimos aqui nessas fotos. Trabalho belíssimo que precisa continuar. Mas acredite, você pode fazer mais. Você pode ofertar mais do que os seus bens, você pode ofertar a sua vida para o serviço. Há espaço, há lugar no reino para você trabalhar, para você contribuir. E o Espírito Santo está nesse dia te chamando para ser parte dessa multidão, não dos que dificultam, não dos que apertam e comprimem, não dos que se calam ou pedem para os necessitados se calarem, mas essa multidão remida, que vive como Cristo, que imita Cristo e manifesta Cristo aonde está. Qual a sua resposta para o chamado dele? Você é alguém que quer se entregar por inteiro? Se esse é o seu desejo, gostaria de orar com você neste momento. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, se você gostaria de nessa noite renovar o seu compromisso como cristão, de dizer: Senhor, eu quero dedicar mais de mim, eu quero fazer parte dessa grande multidão que facilita, que coopera, que contribui, que é instrumento do Senhor de proclamação. Eu quero ser como os discípulos que obedeceram ao Mestre e trouxeram até Ele aquele que estava ali à beira do caminho. Nós queremos sair pelas ruas de Bauru, nós queremos ir pelo mundo, atraindo ao Senhor e chamando à mesa do banquete os que estão famintos, os que estão sedentos, porque ainda há lugar. Ainda há lugar na ceia, ainda há lugar preparado para aqueles que estão distantes, ainda há lugar, e nós queremos ser resposta do Senhor. Feche os seus olhos, fale com Ele neste momento. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado. Éramos miseráveis, nossa vida não tinha nenhum sentido, mas quando o Senhor entrou na nossa história, tudo mudou. Somos tão gratos e não há nada que possamos fazer para pagar isso que o Senhor fez por nós, até mesmo porque o que o Senhor fez é de graça, é o teu favor para as nossas vidas. Mas diante da tua misericórdia, da tua infinita misericórdia, não podemos ter outra resposta a não ser nos doarmos a ti. Não temos direito mais sobre as nossas vidas. E o que estamos fazendo aqui nessa noite é declarando isso. Temos total consciência que somos tua propriedade, somos o teu povo, chamados para viver neste mundo, Senhor. Caminhamos por este mundo, mas sem sermos indiferentes, sem nos acostumarmos com o sofrimento deste mundo, nós queremos olhar e sensibilizarmos, e nós queremos ter a disposição de responder ao clamor deste mundo. Abre os nossos ouvidos nessa noite, abre a nossa visão, Senhor, muda a nossa consciência, desperta-nos, encoraja-nos, Senhor, a vivermos para ti. Queremos honrar o Senhor, queremos glorificar o teu nome, queremos que as pessoas vejam o Senhor através de nós, queremos ser os seus braços, os seus pés aqui neste mundo, nessa terra. Glorifica o teu nome através da tua igreja, da Igreja Batista Betel, aqui em Bauru. Glorifica o teu nome através da convenção da Igreja Batista Nacional, da Igreja Evangélica do Senhor nessa nação e em todo o mundo. Somos o teu povo e queremos nos comprometer com a tua obra. Abençoa-nos, Senhor. Nós renovamos nessa noite o compromisso contigo, de investirmos mais, de doarmos mais, de nos comprometermos mais com a tua obra e com o teu serviço. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe sua vida e te fortaleça, no nome de Jesus.
Irmãos, é rapidinho. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. De manhã nós falamos aqui que nós fazemos missões porque Jesus mandou fazer, ide. Então nós obedecemos. Mas nós também fazemos missões porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho. Não há outra forma de amar, senão se dar e se doar. E o amor de Deus se manifesta se doando ao mundo. E não há outra forma de nós amarmos, se nós não imitarmos o Pai. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então temos que nos doar ao mundo. Eu gostaria que você, dentro da consciência que nós devemos ter da visão missionária, eu gostaria que você se lembrasse, quando você vier trazer a sua oferta, quando você colocar o seu dízimo, sua oferta voluntária no gasofilácio, você pensasse: eu estou indo para a China, eu estou indo para a Turquia, eu estou indo para os povos indígenas nas nações ribeirinhas com o pastor Ribamar, eu estou indo para a África, eu estou indo para a Espanha, eu estou indo lá. O que eu estou contribuindo, parte do que eu estou contribuindo, está indo para lá. Tenha consciência de que você está numa igreja que tem consciência missionária. E procure ser membro e se fixar numa igreja que tenha uma filosofia de trabalho cristã, que tenha uma visão, e dentro da visão dela haja espaço para a visão missionária. Valorize o fato de você ser membro desta igreja, de você ser membro de uma igreja missionária. Valorize o fato de você saber que parte de você vai para estes países onde a igreja tem alguém lá. Quando você ouvir, por exemplo, os noticiários sobre a Síria, as crianças abandonadas da Síria, lembre-se que ali pertinho, na Turquia, nós temos missionários lá, que trabalham também com os povos curdos, que são povos que não têm nação, não têm um lugar fixo para ficar, e também trabalha com os turcos. Gostaria que você se lembrasse disto. Que Deus possa abençoá-lo e dar-lhe uma boa noite, e obrigado pela paciência que você teve de estar aqui e estar até este momento aqui, ouvindo e celebrando conosco esse culto de missões. Que Deus te abençoe.